Óbvio, o debate com Márcio Mota. As pirâmides do Egito. Aliás, as pirâmides, porque a gente cresce ouvindo falar nas pirâmides do Egito e a gente acaba quase que acreditando que só o Egito tem pirâmides, né? E aí a gente conversa com pessoas que entendem um pouquinho mais de pirâmide, né? Como o Lúcio e a Lúcia que estão aqui, e a gente percebe que não é uma exclusividade do Egito. Aliás, existem muito mais pirâmides espalhadas pelo mundo do que a gente pode imaginar. E é sobre isso que nós vamos falar o que seriam as pirâmides, o que poderiam ser as pirâmides, né? E de que forma essas pirâmides também foram construídas, que teoricamente, né, só uma civilização muito mais avançada que a nossa teria condições de montar uma estrutura dessas, né? Estrutura essa que hoje a nossa civilização não consegue montar uma idêntica. Consegue montar miniaturas de pirâmides, né, mas idênticas. Cenário para cenários, né, hollywoodianos e tudo mais. Vamos começar com a Lúcia. Lúcia, ao seu ver, no seu modo de analisar, o que são as pirâmides, o que elas representam para a humanidade e o motivo pelas quais elas foram feitas? Bom, primeiro, as pirâmides sempre foram um grande mistério e sempre causaram muita inquietação e muita admiração, muita curiosidade, porque ela é reconhecida como um grande túmulo. Uhum. Mas, na verdade, falando principalmente das egípcias, né? Uhum. Das três grandes egípcias, Quéops, Quéfren e Miquelinos. Elas são reconhecidas como um grande túmulo. São reconhecidas como grandes túmulos onde ficariam os corpos dos faraós e teriam sido criadas por eles para quando eles morressem. Para quando eles morressem, até mesmo com um princípio de imortalidade. De imortalidade. Exatamente. E distorcido de reencarnação. Não, eles tinham... Né? Porque eles eram reencarnacionistas, ou não? Não, eles iam para o mundo espiritual, né? A viagem do morto, só que ele levaria todos os bens com ele. Todos os bens, Ele teria Ele partiria para o céu. Uma imortalidade onde todos os bens e aquilo tudo aquilo que estivesse dentro da pirâmide iria com ele. Inclusive esposas e engenheiros das pirâmides. E escravos, jogos, enterrados com o jogo de tabuleiro. Eles eram enterrados com todos os bens. E os escravos após a morte ou os escravos eram? Não, eles eram escravos eram enterrados. E os engenheiros também. Porque cada pirâmide, dentro dela, tinha vários alçapões e passagens secretas e desníveis. Aliás, é uma obra de engenharia fascinante. Mas o que a gente vem descobrindo depois é que não existem só essas pirâmides no Egito. No próprio Egito existem várias ao longo do Nilo. E no mundo todo tem as do México, as da Guatemala, da Indonésia, tem pirâmide de tudo quanto é lugar. Até no Japão tem uma submersa. Aliás, é um fato interessante que o Lúcio nos contou aqui da pirâmide do México, né? Essas que são legais, né? Porque elas passam de túmulos para pontos de poder. Não, de poder e de transmissão. Não, pois é. Isso é que é legal. Foi feito um livro, eu vou citar aqui um livro que ele é interessante, chama Das Digitais dos Deuses. E é um repórter muito sério, e esse repórter começou a perceber que a história oficial, aquela que é contada nos livros de história, nos colégios e tudo... Como sempre. Tinham muitos buracos. Então, por exemplo, mapas que descreviam a Antártida antes dela ter sido descoberta, antes dela estar coberta pelo gelo, descrição do planeta Terra esférica, como se vista através de um satélite. Posições geográficas com demarcação para serem vistas do alto. E coisas que você não teria, teoricamente, numa civilização anterior. Nem como visualizar. Dentro desse mapeamento, ele começou a se interessar pelas pirâmides e chamou um engenheiro e pediu para o engenheiro calcular a construção em si, matemática, de uma pirâmide daquelas, tentando chegar ao sistema métrico destas pirâmides. E descobriu um negócio curioso. O sistema métrico da pirâmide asteca, aquele que montou a engenharia daquela pirâmide, é a mesma da egípcia. Ou seja, havia uma cultura e um conhecimento usando o mesmo sistema métrico em dois continentes completamente diferentes. Os barcos que você tem no Peru, por exemplo, são os mesmos, a mesma forma de construção que você tem no Egito. Ou seja, essas civilizações falavam
entre si e tinham uma base comum na matemática, que é a linguagem científica universal. Ele também descobriu, por exemplo, que cada pirâmide dessa é a reprodução no solo do sistema estelar acima. Acima, exatamente. Então, na verdade, cada planalto desses de pirâmide está desenhando o sistema estelar acima dele, que ficava na posição. E o mais curioso, o mapa estelar de cada uma dessas áreas data do mesmo período, 10.500 anos. Ou seja, bem antes dos egípcios como civilização terem existido. Por que todas elas têm o mesmo mapa estelar acima delas? Foi pago, a National Geographic pagou para que ele documentasse, filmasse no local. Ele fez um documentário com isso, e isso foi retratado no livro. A civilização em si mostra que as pirâmides não têm, na verdade, a função que nós imaginamos. A egípcia, então, por exemplo, tem um negócio curioso. A gente acha que ela é o túmulo daquele faraó especificamente porque alguém pichou uma das paredes com o nome do faraó. Não, até encontrar um múmia. Pois é, tudo, mas mesmo dentro da pirâmide em si, não há um retrato de que ela foi construída por aquele faraó em si. Talvez os egípcios tenham chegado, deram de cara com aquele gigantesca construção e simplesmente se apropriaram do local e ocuparam a área. Mas o mais interessante nisso é que a descrição que você tem das pirâmides dizia que ela tinha uma função, fazer a cerimônia do abrir a boca. E o abrir a boca era, quando eles inundavam a área inteira com a água, a pirâmide fazia um efeito físico, ligavam o equipamento e abria uma passagem por onde os deuses podiam voltar para casa. Agora, olha como isso é interessante. Como se, na verdade, o planalto inteiro das pirâmides fosse um gigantesco aparelho. Como se fosse uma placa de circuito impresso, e cada pirâmide dessa fosse uma pecinha dentro da placa. A gente, na verdade, anda como se fosse uma formiga em cima de uma placa de circuito impresso, e ela teria a função, na verdade, de funcionar como um aparelho. Você imagina, o Egito, na verdade, vivia em função das cheias do Nilo. Das cheias. Então, você imagina que toda aquela área onde tinham pirâmides no Egito também eram inundadas periodicamente. Eu sugiro esse livro das Digitais dos Deuses, coloca muitas perguntas que a própria ciência mesmo da história, o do nosso conhecimento, são perguntas não respondidas. Comecemos, por favor, por Erich von Däniken, na década de 70. O Däniken que começou puxou a lebre e começou a levantar, por exemplo, na verdade, o autor do livro em si nem coloca uma civilização, não coloca uma civilização extraterrestre, coloca uma civilização mais avançada que a nossa, que estaria aqui, e um cataclisma que aconteceu ao planeta fez a gente retroceder à barbárie. Então, na verdade, o poço da nossa civilização já é pós-barbárie. E você tem descrições como essas entre os índios mexicanos, você tem entre os Hopi, você tem entre os índios brasileiros sobre essa área também. E as descrições são as mesmas. Agora, só para a gente encerrar... Agora imagina, abrir a boca é um buraco de minhoca. É um wormhole, uma passagem entre um ponto e outro do universo. Imagina o que é isso. E, na verdade, existe aí hoje a ciência avançada mostrando que existe na própria galáxia os buracos negros que ninguém consegue entender o que é. Os buracos Se você pudesse fabricar um desses e conectar um ponto a outro do universo imediato, já seria uma grande solução para os engarrafamentos. O nosso debate falando sobre as pirâmides, né? E você deixando a sua opinião, tecendo seu comentário e participando com a gente aqui no YouTube. Participe, deixe a sua opinião, esse é o óbvio, o debate pela internet.